Olá, alunos! Para a gente prosseguir aqui com o nosso curso de filosofia, a gente vai entrar na filosofia moderna e eu vou explicar para vocês hoje algumas causas que originaram esse novo tipo de filosofia. É legal a gente pensar que o conceito de modernidade ele precisa ser trabalhado sempre como uma nova identidade que vai surgindo na filosofia, mas com a retomada de alguns conceitos antigos que a gente viu. E para trabalhar esse conceito de modernidade, a gente precisa sempre pensar o que é ser moderno, né? Por isso eu separei para vocês aqui algumas coisas que a gente tem que trabalhar para poder opor a modernidade ao período que vem anterior, que é o período medieval, que a gente viu a filosofia tomada aí um pouco pela religião, pelas questões ligadas à fé. A gente tem que ter sempre consciência de que as noções, né, de modernidade sempre rompem com a tradição. Romper com a tradição é importantíssimo para a filosofia moderna. E também a valorização do sujeito, do indivíduo, do que é subjetivo. Isso traz para a gente a ideia de que o progresso existe, de que o novo é melhor que o antigo e que a gente precisa caminhar de uma forma mais segura aí já com a ciência. A gente vai ver que existem aí basicamente 4 fatores que deram origem à modernidade e à nossa filosofia moderna. Um desses fatores é, sem dúvida nenhuma, o renascimento cultural que a gente vai abordar na aula de hoje. O Renascimento, como um conjunto de práticas e pensamentos que retoma a cultura greco-romana, vai acabar influenciando a filosofia por retomar obras clássicas como Platão e desprezar uma parte aí do conhecimento aristotélico que vai ser retomado mais tarde por outros filósofos. A gente tem que pensar também no impacto que a descoberta do Novo Mundo, a América, representou aí pra gente. O Novo Mundo abriu aí novas possibilidades, novos contatos e mudou um pouquinho também a forma de pensar e a forma de agir do europeu que estava saindo da Idade Média nesse momento. E a gente tem que pensar em outras duas coisas. A gente tem que pensar também na chamada Revolução Científica do século XVII, que vai consolidar essas visões, essa visão renascentista, que é muito importante aqui para as nossas aulas, porque é o final de todo esse processo. E esse furor religioso que a Europa vai tomar a partir das reformas religiosas do século XVI, com o advento de novas doutrinas, como o luteranismo, calvinismo e o anglicanismo. Então, gente, resumindo, o renascimento cultural, as reformas religiosas, a descoberta de um novo mundo da América, e também, por último, a Revolução Científica, são 4 fatores importantíssimos para a gente entender o advento da modernidade e, com ele, né, a filosofia moderna, que é o nosso foco de estudo das próximas aulas. E a gente tem que sempre pensar também no Renascimento como a chave mestra para a nossa compreensão dessa mudança de valores na Europa nesse momento, né, no século XV. E o Renascimento nada mais é do que o humanismo. O humanismo renascentista é importantíssimo para a gente poder analisar aqui de que maneira o Renascimento atingiu o seu grau aí de desenvolvimento e acabou influenciando toda a ciência. O termo Renascimento vem de um cara da época, né, chamado Giorgio Vasari. O Giorgio Vasari ele forja o termo renascitar, esse termo renascimento. Mas renascer o quê? Renascer justamente os valores greco-romanos. Renascer essa importância que o homem tinha antes da Idade Média. Tanto é que um dos maiores autores que coloca aí o problema do Renascimento é o Jacob Burckhardt. O Burckhardt ele diz que o Renascimento nada mais é do que uma transição entre o período medieval e o período moderno. Só que a nossa visão contemporânea já é um pouco diferente da visão do Burckhardt. O Burckhardt está escrevendo aí no comecinho da segunda metade do século XIX. E durante muito tempo a visão dele foi a visão padrão sobre o Renascimento como um período de transição. Mas se você for pensar bem, vários períodos podem ser considerados períodos de transição. E o Renascimento ele acabou adquirindo aí uma identidade própria. A nossa visão contemporânea hoje aborda o Renascimento como um período histórico onde houve uma identidade própria na arte, no próprio pensamento ocidental. A gente começou a desenvolver algo muito diferente do que existia na Idade Média. E o grande fator importante aqui do lema, né, do humanismo é justamente retomar um sofista que na sua filosofia desprezada aí por Platão muitas vezes, Protágoras, ele dizia: o homem é a medida de todas as coisas. E se o homem é a medida de todas as coisas,
a gente está tirando Deus do pedestal e colocando o ser humano no centro do universo. E isso é fundamental para a gente compreender essa passagem. Na Idade Média, a sociedade tripartite dos que oravam, dos que guerreavam e dos que trabalhavam, os oratori, os bellatori, os laboratori. Essa ordem tripartite ela era sacralizada pela Igreja como uma ordem divina. A hierarquia existia e agora o Renascimento ele rompe com essa tradição, se baseando na tradição antiga, da antiguidade clássica greco-romana. O homem tem importância, assim como o corpo humano deve ser valorizado em toda a sua plenitude, em toda a sua beleza. E essa é a lógica do humanismo, valorizar o ser humano acima de tudo. É interessante a gente pensar também que existe essa valorização dos elementos greco-romanos que vão também influenciar e às vezes se misturar com a ética cristã. Muitas vezes a gente percebe uma aproximação da estética greco-romana com uma moral cristã envolvida aí que começa a ser questionada no Renascimento. E a gente percebe também que algumas coisas que nunca foram colocadas juntas vão ser colocadas. E um exemplo desses é que por mais que o humanismo se baseie na ideia do Protágoras, o humanismo também vai pegar uma visão do Platão como um Platão mais humanista, um Platão poeta, um Platão aí mais preocupado com alguns valores, muito diferente da teoria platônica das ideias que a gente estudou em algumas aulas atrás. Essa fusão entre as ideias do Protágoras e do Platão são impensáveis na antiguidade, porque Platão criticava Protágoras por Protágoras ser um sofista e ter essa ideia mais relativizada, essa ideia um pouco mais subjetiva do que seria a verdade. Então, os renascentistas eles vão usar essas fontes antigas de uma forma que eles mesmo compreendem, que façam sentido para a época deles. E aí que está a identidade. Por exemplo, na negação, muitas vezes, das ideias do Aristóteles, porque Aristóteles ele remete à escolástica medieval, às ideias de Tomás de Aquino, a principal teoria da igreja depois de um tempo. E você, claro, não concordar com Aristóteles, batendo aí na quina justamente da escolástica, é uma inovação. É você estar rompendo aí com a tradição anterior. É você estar inovando o tempo todo. Um exemplo dos que eu mais gosto é um quadro do Botticelli chamado O Nascimento de Vênus. Esse quadro, O Nascimento de Vênus, mostra aqui, no meio da imagem, a deusa Vênus e uma figura extremamente humanizada. A gente percebe até, inclusive, o padrão de beleza da época, a mulher branquinha, um pouco mais gordinha, e o quadro todo harmonizado. Esse quadro também tem a chamada proporção áurea, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que dominava aí uma grande parte das obras greco-romanas e acabou sendo retomada pelos renascentistas. O quadro Nascimento de Vênus é importante para a gente poder conversar justamente sobre a ideia que existe nesse período que muita gente fala que é de transição, outros falam que tem uma identidade própria. Na Idade Média, o homem é fruto do pecado. O homem é um ser degenerado, expulso do paraíso. Eles falam o tempo todo na igreja da miséria hominis. O homem como um ser miserável que tenta se religar a Deus o tempo todo. O Santo Agostinho dizia sempre isso, que existe uma trajetória do ser humano que foi, na verdade, desconectado do Uno, desconectado de Deus, e que a gente precisou vir para a Terra para tentar depois buscar esse perdão e voltar mais tarde a ser um com Deus. O Renascimento já não trabalha dessa forma. O Renascimento e toda a modernidade posterior vai retomar a dignidade humana. Dignitas hominis, o homem é um ser perfeito, o homem é um ser divino, o homem tem traços que devem ser representados e a beleza do corpo também deve ser mostrada, o que é muito diferente da tradição medieval. Na Idade Média, por exemplo, existem alguns relatos que a gente percebe onde os membros do clero eles não podiam nem trocar de roupa quando estavam sozinhos, eles deveriam manter a mesma roupa ou colocar uma roupa por baixo antes de tirar a roupa de cima, justamente porque o corpo nu, mesmo que você estivesse sozinho, representava um pecado aos olhos de Deus, uma ofensa aos olhos de Deus. Toda essa noção medieval, ela vai por água abaixo no Renascimento, embora muitos temas religiosos ainda apareçam nesse processo. E a filosofia, ela vai colocar, obviamente, filosofia moderna, que a gente está falando aqui, colocar o homem como centro do universo. E aqui tem duas frases legais para a gente pensar. O homem é um Deus humano. Essa frase do Nicolau de Cusa mostra para a gente que
o homem precisa ser valorizado, ele não é um Deus no sentido absoluto, ele não é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, mas ele tem grandes possibilidades que devem ser aproveitadas. E ele diz o seguinte: o homem é o microcosmo que representa em si a harmonia do cosmo. E como que essa harmonia ela seria representada? Justamente nas linhas, nas proporções, nas formas da obra de arte. A gente percebe que nas artes plásticas, essa é a representação da perfeição humana. O corpo deve ser valorizado, a beleza é um valor que deve ser cultivado sempre. E buscar esse padrão e tentar elevar essa técnica é uma garantia aí que os renascentistas sempre têm para poder transformar essa visão moderna no que a gente conhece hoje em dia. Continuando aqui, gente, falar um pouquinho de arte renascentista com vocês. A arte do Renascimento ela é uma arte matematizada, mas não para valorizar as ciências naturais completamente. A matemática ela foi importante para os filósofos do passado. A gente mesmo viu que o Platão ele adotava muitas vezes o método dos geômetras, ele tinha uma influência bastante pitagórica. Lembra, Pitágoras falava que o nosso universo tinha uma base numérica. E é legal quando você analisa algumas obras bem famosas do Renascimento, e mesmo as que não têm uma importância aí religiosa, as que são, por exemplo, temas comuns, cotidianos, todas essas obras de arte, desses grandes gênios do Renascimento, elas trazem implícito aí o chamado número de ouro, que mostra pra gente uma proporção matemática em todos os cantos da imagem. Então, é muito legal a gente perceber o envolvimento deles com a matemática nesse sentido, buscando aí na arte e na matemática uma linguagem universal. Para a gente poder contrapor, então, esse estudo das imagens, a gente pode ver, por exemplo, nessa imagem do Davi, do Donatello, que é uma imagem que também tem uma preocupação com a figura bem humanizada, mesmo que trate aí de um tema bíblico. E até mesmo imagens de santos, como São João, também do Donatello, mostram pra gente essa preocupação renascentista com a proporção, com as formas, com as linhas bem definidas e também com um certo movimento nessa imagem. Uma obra que a gente tem que analisar também aqui é uma das obras mais famosas do Renascimento, se não for a mais famosa, que é justamente a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. A Mona Lisa está toda feita baseada aí no número de ouro, e o Leonardo da Vinci ele conseguiu fazer essa obra com perfeição, embora essa obra não tenha em nenhum momento aí uma relevância religiosa. Essa obra, por exemplo, foi uma encomenda de um cara chamado Giocondo, que era um comerciante, e ele pediu para representar a mulher dele nessa imagem, por isso esse quadro também é conhecido como La Gioconda. Existe toda uma proporção áurea também escondida aí nessa imagem. E para a gente finalizar aqui as imagens, eu queria analisar com vocês a Escola de Atenas, que a gente já viu na nossa aula aí sobre Aristóteles. A Escola de Atenas é uma imagem do Rafael Sanzio, ela foi feita em 1510, encomendada aí pelo Papa Júlio. E essa imagem mostra pra gente uma divisão na filosofia, as duas linhas filosóficas. A linha platônica, o Platão mais velho aí no meio, e você pode ver que do lado do Platão tem uma imagem do deus Apolo à esquerda aí, e a gente percebe que tem também uma preocupação com Aristóteles dominando o outro lado da imagem e uma linha filosófica um pouco mais baseada no mundo material, mais prática, enquanto a linha do Platão é uma linha mais idealista. E perceber que existem essas duas linhas filosóficas, para os renascentistas, mostra aí que existem dois caminhos possíveis. A linha da idealização, que é a linha platônica, e a linha mais material, a linha mais terrena do Aristóteles. Todas essas imagens mostram para a gente essa preocupação com a filosofia, mas de onde veio esse contato e por que o Renascimento aconteceu na Itália? É importante a gente pensar no seguinte: Florença foi o grande centro do Renascimento. Florença era uma cidade enriquecida aí pelos banqueiros e pelos artesãos no passado, e essa cidade, que era uma república, na verdade, na Itália, ela vai conseguir florescer essa arte renascentista, porque é justamente lá que a gente tem algumas rotas em direção ao Oriente, e Florença tem os chamados chanceleres, que são sábios, pessoas muito cultas que governam a cidade. E esse investimento da arte vai ser um investimento quase que natural em Florença. A arte renascentista ela é ligada à religião, mas ela não é dominada pelo padrão católico, ela mistura muita coisa, como eu disse para vocês no comecinho da aula, e a gente percebe que ela se expandiu, o Renascimento vai se expandir para outras regiões.
A gente tem, claro, ainda na Itália, né, ainda o poeta florentino mais falado, o Dante Alighieri. Coloquei aqui para vocês alguns nomes importantes. O Dante escreveu a Divina Comédia, onde ele critica alguns aspectos católicos, inclusive, ele encontra, né, tem uma passagem que ele vai visitar os infernos, e ele encontra um papa no inferno. E isso pra gente, para essa época, é algo realmente revolucionário. Outra coisa importante, Francesco Petrarca, né, que é quem vai começar, quem é considerado o primeiro humanista e que vai, na verdade, influenciar os outros filósofos e escritores da posteridade. E a gente tem também aqui Erasmo de Roterdã e Thomas Moros, que vão recuperar as filosofias helenísticas, como o epicurismo e o estoicismo. Então eles pegam não só a filosofia clássica, Platão, Aristóteles, menos Aristóteles, mais Platão, mas também envolvem aí outras filosofias. E o ceticismo é importantíssimo para a gente entender as ideias do nosso próximo filósofo do curso, que é o René Descartes. Bom, gente, vamos fazer uma revisão aqui do que a gente acabou de ver? Na aula de hoje a gente viu que existem 4 fatores básicos aí para explicar esse caminho do homem rumo à modernidade. A modernidade como tradição, ela dependeu aí do renascimento cultural, ela dependeu dessa descoberta do novo mundo para dar sentido, né, a novas questões. A gente viu também que a revolução científica do século XVII vai ser o ponto culminante desse processo e que as reformas religiosas também ajudaram o homem a questionar o monopólio da fé e também ter aí acesso a novas ideias. A gente viu na aula de hoje também que algumas obras renascentistas são importantes para a nossa análise porque mostram uma valorização do ser humano. E a gente percebeu que o Renascimento ele é o próprio humanismo, né? O humanismo como essa valorização do homem, do corpo, da beleza, essa busca aí por novos padrões e uma retomada dos conceitos filosóficos, tanto do Platão como do Aristóteles, um pouco menos o Aristóteles, muito mais o Platão, mas principalmente as ideias aí do Protágoras, do homem como a medida de todas as coisas. E a gente entendeu um pouquinho também por que o Renascimento começou em Florença, em pleno século XV, né? O centro aí de atividades da Itália, né? Do que hoje a gente conhece como Itália, era uma república importante e que acabou se expandindo para outras regiões e acabou afetando aí, por exemplo, dando origem a ideias de Erasmo de Roterdã e o próprio Thomas Moros. É um passo importantíssimo a gente entender o que é a modernidade, o que é o renascimento cultural, para a gente poder chegar na filosofia moderna e no seu desenvolvimento. Descartes, Francis Bacon e todos esses caras que a gente vai estudar. Bom, gente, por hoje é isso e eu espero que vocês tenham gostado.